Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano e nessa aula eu quero mostrar para vocês como integrar, né, a Hetzner. Hetzner, para quem não conhece, é um servidor, né, onde a gente cria servidores ali para poder hospedar o nosso aplicativo, hospedar o nosso site, nossa landing page, tá? Assim como tem a Hetzner, tem também a Digital Ocean, Linode, que a gente pode estar integrando elas ao Appler, tá? E aí, qual que é a vantagem disso? É a facilidade, né, de gerar, de subir os nossos aplicativos ou as nossas páginas criadas no Appler. Então isso facilita bastante e é isso que eu vou ensinar para você hoje. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui nesse site, tá? Hetzner.com. Eu vou deixar um link, tá? Se você puder dar uma força. É um link de afiliado, eu já ganho alguns trocados aí, me ajuda bastante. Se você puder usá-lo, tá? Você vai entrar, vai fazer o cadastro, vai fazer o login e você vai vir para essa página aqui, ó. Tá? Depois que fizer o login, o cadastro, colocar lá o seu cartão de crédito, tá? Você vai cair nessa página. Caso você não caia, você vai clicar aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó, e vai clicar em Cloud. Aqui não vai aparecer porque eu já estou nele, tá? E aí, quando você estiver nessa página, você vai clicar aqui em New Project, novo projeto. Eu não vou criar um novo, eu vou criar, na verdade, eu vou até criar um novo projeto. Vou chamar aqui de Hetzner. Vou adicionar aqui, ó, e vou entrar dentro dele, tá? Aqui você não precisa clicar nesse botão, você vai vir aqui nessa chavinha, no Security. E aqui você vai vir em API Tokens, tá? Você vai gerar um novo token de API para a gente poder integrar isso lá dentro do Appler, tá? Então eu vou clicar aqui em gerar. Vou marcar aqui a opção de leitura e gravação. Vou dar uma descrição para ela aqui, ó. O Appler teste. E vou mandar gerar, ok? Aí você vai clicar aqui em Click to Show. Vai copiar esse token, ok? E aqui, ó, eu tô com um projeto novo aqui, tá? Eu só criei ele aqui no mais, tá? Ele tá como Node, tá? Não tem nenhum segredo não, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, gerenciador de recursos, ou a tecla de atalho Alt-M, beleza? E vamos clicar aqui em Cloud Provider. Clicando aqui com um botão direito, você vai adicionar um novo provider. Ele já vai te dar algumas opções aqui, Linode, Digital Ocean, Hetzner. Praticamente os três aqui, a forma de fazer é a mesma, tá? Você só vai ter que descobrir lá na Digital Ocean, lá na Linode, como é que faz isso. Numa próxima aula eu posso até mostrar na Digital Ocean. Na Linode eu acho muito caro, para ser bem sincero, eu nunca nem usei. A Digital Ocean seria um pouco mais caro do que a Hetzner, e a Hetzner de todos é o que tem o melhor custo-benefício, tá? Então, eu te aconselho já a usar ela por causa disso. Mas se você for comparar ali os preços ali, você vai entender o que eu estou falando. Então vamos clicar aqui em Hetzner. Vou apagar isso aqui, ó. Vou colar aquele token que eu acabei de gerar lá, tá? Vou agora criar também uma chave SSH, tá? E vou dar um nome para ela aqui de Appler teste. Depois eu vou apagar isso aqui tudo, então não tem problema vocês. Appler teste. E vou dar um generate aqui, tá? Foi gerado com sucesso, vou dar um OK e vou dar um connect. Foi, conectou, a Hetzner já apareceu aqui, ó. Vou dar um OK aqui e vou dar um close. Beleza, o primeiro passo já foi dado, que é conectar com a Hetzner. Então, esse primeiro passo eu já fiz. Agora aqui dentro do Appler, eu vou criar um servidor lá para a gente poder estar utilizando, tá? Como é que a gente faz isso? Agora eu vou clicar aqui em Servers, vou clicar com o botão direito e vou criar um novo servidor. E vou dar o nome para ele aqui de teste, tá? Você pode escolher a localização, eu vou escolher esse em SIC-DC, e eu posso escolher os planos aqui, inclusive a arquitetura que eu quero utilizar, se ela vai ser dedicada ou compartilhada, tá vendo? Então, no nosso caso, ela vai ser compartilhada
Intel mesmo, que é os R$ 3,29 por mês, é muito barato. Isso aqui vai dar mais ou menos aí 3 vezes 9, vai dar uns 10, 11, 12 reais, mais ou menos no máximo aí. É muito barato. E aí aqui, ó, eu vou colocar um Docker CE, tá? Muito importante aqui, ó, a gente marcar essa opção. Muito importante a gente marcar essa opção aqui para não dar erro, tá? Docker CE. E aqui ele já traz aquela chave, aquela key SSH que a gente acabou de criar na etapa anterior. E vou dar um create. Ele vai criar esse servidor lá pra gente. Se a gente for lá no nosso... Aqui, ó. Ele já está criando aqui com o mesmo nome, tá vendo? Ó, teste. Ele mostra aqui em que etapa está, tá? Não terminou ainda, ele está criando ainda, mas é bem rapidinho, vocês vão observar aqui. Aí, ó, 50%, 100%. Praticamente já finalizou. Ó, já está verdinho. Vamos voltar lá no Appler agora. Aqui, ó. Ele costuma dar esse erro aqui com essa chave, tá, pessoal? Mas eu não tive maiores problemas, não. Tudo funcionou normalmente, mesmo com esse erro, tá? Então, se der no seu aí, você testa, vê se não vai dar... se ele vai completar aqui, né, direitinho. E caso não complete... Aí, ó, aqui já deu um erro maior, ó. Deixa eu ver... Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu marcar essa chave como default. Eu só marquei aqui como default, vamos ver se isso resolve. Vamos dar um system check aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos remover e vamos criar um outro. Serve o Appler. Vamos colocar aqui de novo. Vamos deixar aqui nessa localização aqui mesmo, vamos dar um create. Eu vou deixar, pessoal, esses erros aqui, tá? Para vocês verem o que pode acontecer e saber como solucionar, tá? Então eu não vou apagar, não. Eu espero que não dê mais erro, que esse suba normal. Isso acontece aqui de vez em quando, tá? A gente está falando aí de uma integração via API, ele está comunicando lá com o servidor, então esse erro pode ser tanto lá quanto aqui. Aqui dentro do Appler já teve muito mais erro, né, nessa ferramenta de gerenciador, mas eles melhoraram muito, né? Então, acredito que esse erro tenha vindo lá da Hetzner, tá? Vamos ver aqui de novo. Vamos ver se ele já criou aqui. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou apagar esse aqui, tá? Apaguei ele. O outro só que está subindo aqui, já subiu. Vamos voltar aqui no Appler para ver se vai dar tudo certo agora. Por enquanto tá indo, vamos esperar. Tá vermelhinho aqui ainda, enquanto aqui não ficar verdinho. Voltar aqui. Que ainda tá rodando, vamos esperar mais um pouquinho. Aqui agora parece que finalizou, vamos aguardar mais um pouquinho aqui, tá? Ele ainda tá rodando aqui, ó. Então esse processo é chato mesmo, tá, pessoal? Eu acredito que esse problema é um problema ainda da API lá da Hetzner, porque tem hora que funciona muito bem, tem hora que agarra, não sei porquê. Mas eu vou deixar isso aparecer, isso acontecer aí, para vocês verem o que pode acontecer, porque se isso acontecer com você aí, você vai saber resolver. Mas é muito tranquilo, é só aguardar aqui um pouquinho.
E aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é fechar o Appler aqui, ó. Vou fechar ele. E vou mandar abrir aqui de novo, ó. Beleza, vamos abrir aqui, ó. Beleza, tá vendo que já apareceu? Então eu só fechei o Appler e abri de novo, tá? E aí já deu tudo certo aqui, ó. Então agora já apareceu a parte de serviços de projetos aqui. Essa aqui a gente não tem muito o que fazer, mas é nessa parte de serviços aqui que é o nosso interesse, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou adicionar um novo serviço, tá? Vocês vão ver que a gente tem algumas opções aqui. A gente tem aqui a opção de instalar o Portainer, o Traefik e o NetData. O Portainer é um gerenciador, digamos assim, dos containers do Docker, tá? O Traefik a gente utiliza muito para poder gerar o certificado SSL ali, que é aquele cadeadinho que aparece ali no navegador para poder mostrar que aquele site é seguro, né? E o NetData é mais é como se fosse um relatório ali do que está sendo usado ali no seu servidor, tá? Mas o que interessa para a gente é essa parte aqui, ó, Databases. Então, aqui a gente consegue subir alguns serviços lá no nosso Docker. Lembra que a gente instalou um servidor em Docker CE. Então, eu vou subir um container lá, tá? E aí eu posso escolher entre MySQL, MariaDB, PostgreSQL, CouchDB e Redis. Eu uso muito MySQL e o PostgreSQL, mas eu ainda fico mais com essa segunda opção aqui, ó. Mas aí vai de seu gosto, todos eles vão rodar praticamente do mesmo jeito dentro aqui do Appler, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Se você quiser clicar em MySQL, você vai ver que vai dar praticamente a mesma coisa. Vou dar um nome para ele aqui. Então esse aqui é o nome do serviço, tá? Então vai ser, vou chamar de Postgre BD Postgre. Beleza? Vou dar um Enter. Vou tirar aqui meu rostinho aqui. Ele já subiu. Agora aqui, ó, prestem atenção. Tá vendo que tá vermelho? Eu tô com o BD Postgre, o serviço que eu acabei de criar aqui, ó. Tá vermelho, não tá verde. Então fique atento nisso, tá? Agora eu vou dar um deploy para que ele suba, ok? Se você quiser, por exemplo, mudar a senha aqui do password, do root pode mudar. O volume, tem algumas versões aqui, você pode escolher a versão que você quer usar dele. Aqui no caso está na última versão que a gente tem disponível aqui dentro, tá? E tem algumas outras configurações aqui que você pode fazer. Mas eu vou dar um deploy exatamente desse jeito aqui, tá? E agora eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Vai começar a aparecer aqui a instalação, né? Desse serviço lá no nosso Docker. Aí, ó, já começou, tá vendo? Ó? Ele está fazendo a instalação. Até aqui bem tranquilo, né? Então vamos esperar ele finalizar aqui. Eu não vou cortar o vídeo para você ver e ter uma noção do tempo certinho, né? E para você, na hora que for fazer isso aí, você acompanhar o vídeo e fazer certinho. Ele está subindo, vai começar a aparecer mais mensagem aqui. Já já sobe mais mensagem aqui no terminal. Vamos guardar mais um pouquinho, ele está subindo ainda. Aqui, ó, começou. Então agora ele está fazendo a instalação, tá vendo? Ó? Esse processo é até bem rápido. Ele vai criar toda a estrutura para você lá, tá? Aí, ó. Já subiu. Você viu que apareceu aqui, ó, Service Launch. Já está rodando. Vamos diminuir aqui o terminal. Ele atualizou aqui, tá vendo? Ó? Já trouxe as databases aqui, digamos. Eu posso criar quantas databases eu quiser aqui dentro, tá? Eu vou maximizar aqui. Ele já traz uma tabela aqui pré-definida que já vem com o PostgreSQL e já traz um usuário também. Eu vou usar eles mesmo, eu não vou criar um usuário não. E vou criar só uma tabela, tá? Mas você pode criar aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. E não apareceu nada porque não tem nada, né?
Ó, botão direito, adicionar tabela, vou chamar essa tabela aqui de DB. Ok? Vou dar um Enter. E aqui, ó, com o DB selecionado, vamos esperar ele acabar de ser criado, ele está criando aqui ainda. Aqui, ó. Criando nova base. Fiquem atentos aqui. Vamos diminuir aqui um pouquinho, não precisa ser tão grandão assim também. Ó, criou, então fique atento às mensagens que vão aparecendo, tá? Porque é importante, às vezes você não espera uma etapa acabar, já está querendo fazer a segunda e aí vai ter erro mesmo, não tem jeito, né? E agora aqui com o DB selecionado, eu vou garantir acesso a um usuário. Não tem nenhum usuário ainda. Vamos criar um novo usuário aqui também, vou chamar ele de admin mesmo. Vou dar um Enter. Vamos esperar também ele criar. Só aguardar um pouquinho, ele está criando aqui, ó. Observa aqui, ó. Ele está criando, está rodando aqui, então espera aparecer a confirmação aqui de que foi criado o usuário admin. Quando ele for criado, a gente vai setar um password aqui para ele e depois a gente vai voltar no DB aqui e dar permissão para esse usuário acessar, tá? Eu sei que para você que vem aí do Bubble, principalmente, você não tem que fazer nada desse processo, né? Mas existem várias vantagens aqui, tá? Lá no Bubble, um exemplo, tá, que eu estou utilizando, você tem um banco de dados dele lá que você não precisa fazer nada disso. Mas em contrapartida você não tem liberdade, né? Você não pode colocar, você não pode subir sua aplicação dentro de um servidor. Você não pode rodar essa aplicação num localhost, por exemplo, dentro da empresa, sem a necessidade de ter um servidor externo, né? Muitas vezes isso é necessário, a gente criar uma aplicação para rodar internamente só na empresa. Então a gente vai lá, coloca um servidor, coloca essa aplicação lá via Docker e aí todo mundo tem acesso a ela internamente lá, né? Então, com o Apply você consegue fazer isso. Com o Bubble não. Com o Bubble você sempre vai precisar da internet para poder estar acessando lá, né? E com o Apply a gente consegue algumas vantagens, né? Além do que a gente consegue criar ela em PHP, a gente consegue criar ela em Node, em ASP, em HTML, né? Que são algumas vantagens, porque com todas essas linguagens a gente tem uma facilidade muito grande de criar os servidores e utilizar servidores baratos, né? Você viu esse aqui que eu coloquei, R$ 3,29 €. Então é muito barato. Então vamos voltar aqui, vamos ver se criou. Já foi, ó. Database, use admin, create, criado com sucesso. Então agora o que a gente vai fazer? Ele já colocou uma senha aqui automática, tá vendo, ó? Eu vou deixar essa senha mesmo. E agora eu vou vir aqui em DB. Deixa eu voltar aqui, vocês não viram nada, né? Ele já criou o usuário, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? E já setou uma senha para ele aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa senha mesmo e vou vir aqui em DB. E vou clicar aqui, ó. E vou escolher esse usuário que eu acabei de criar lá embaixo. E vou clicar em Grant Users. Ele está falando para esse banco aqui, ó, esse usuário tem autonomia para inserir, deletar, fazer qualquer coisa dentro desse banco de dados. Você pode ter vários usuários ali, tá? Então vamos aguardar ele garantir esse acesso a esse banco de dados. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver o que vai dar aqui. Parece que deu um erro, vamos ter certeza aqui. Vamos tentar de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, vocês observaram que na primeira vez eu tive um erro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí eu fui lá de novo e fiz. Esse erro pode acontecer, pessoal. A gente está falando de uma API, a gente está falando de uma comunicação entre a minha máquina, tá? Com a Hetzner, né? A gente está falando aqui de uma comunicação entre a Hetzner e o nosso servidor. Então, a primeira vez eu fui lá, deu erro, né? Fiz de novo e a segunda vez deu tudo certinho. Pessoal, eu vou ficar sem câmera daqui para frente, a bateria do meu
A minha câmera aqui acabou, eu uso o meu iPhone para poder filmar e ele, não sei por que, não está segurando carga. Então vocês vão continuar sem me ver daqui para frente, beleza? Então foi criado já, tá vendo? Ó? Então o DB já foi criado, a gente já garantiu acesso a esse usuário admin que a gente criou. Então a etapa de configurar o servidor, de subir o servidor e criar o serviço de banco de dados já foi feito. Então a gente já tem acesso aqui pelo Appler. A gente fez isso tudo pelo Appler, tá? Se a gente voltar aqui deixa eu sair daqui, ó. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver o nosso servidor. Ele subiu, já tem 15 minutos. Já está funcionando, tá? Aqui a gente tem algumas opções que a gente pode estar usando. Então eu posso criar aqui um backup, né? E eu posso criar um snap root também. O snap root é como se fosse uma imagem daquele momento ali que a gente criou, tá? Então isso pode ser bacana para você manter aí o seu aplicativo, ou a sua landing page, ou o seu site, ou enfim, o que você estiver criando aí, seguro, né? Porque você pode vir aqui em algum ponto, você pode criar vários pontos aqui, né? E voltar para algum deles com um clique. Muito, muito fácil, muito simples. E o backup aqui ele é automático, então quando você manda criar, ele vai criando backups ali, de acordo com o tempo ali, né? Que você determinar, beleza? Então isso aqui é bem tranquilo, então subimos o servidor. E agora, pessoal, eu vou colocar esse banco de dados dentro da nossa aplicação, tá? Então, como que eu faço isso? A gente tem algumas maneiras aqui dentro de trabalhar isso com o Appler. A maneira, né? Uma das maneiras, tá? É a gente ter... a gente tem aqui nossas targets, tá ok? As targets seriam ali, na verdade, onde a gente vai dar o deploy do nosso aplicativo ou do nosso site. Então, quando eu criei esse aplicativo, eu criei ele eu criei ele no nosso servidor local aqui do Appler, tá? Ele está usando o próprio servidor do Appler para rodar esse aplicativo. Então, ele vem nessa porta 3000 aqui no localhost e roda o aplicativo, beleza? Não tem nenhum banco de dados, tá vendo? Ó? Mas eu poderia especificar aqui um Cloud Database, escolher esse que a gente criou agora. Como eu poderia também colocar um SQLite, poderia customizar e entrar aqui com algum outro, né? Vim aqui e colocava o endereço IP daquele banco de dados. Às vezes você vai contratar esse serviço de um outro servidor ou tem uma outra base, né? Você pode colocar aqui. Não é o nosso caso aqui, né? Se fosse Docker, por exemplo, né? Se eu tivesse um target aqui para poder dar o deploy dentro do Docker, eu poderia criar já um container lá por aqui também, tá? E aí a gente pode trabalhar com vários targets, um de desenvolvimento local, a gente pode trabalhar um de produção, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, eu vou criar outra target. Vou dar o nome para ela, por exemplo, de produção. E aí eu vou escolher, eu gosto muito de trabalhar ou com Heroku ou com Docker. É muito fácil para poder dar o deploy, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vai ser do tipo produção, tá vendo? Vai ser um estágio, vai ser de desenvolvimento. Eu coloco aqui o ID do Heroku, o link e pronto. E eu posso escolher aqui também o banco de dados que eu quero para rodar quando tiver no Heroku. Então, para cada target, você pode ter um banco de dados diferente, tá? E aí, quando você for dar o deploy aqui, ele automaticamente vai usar aquele banco de dados que você setou aqui dentro, ok? Nesse caso aqui, eu vou fazer ele diretamente aqui, ó. Em algumas aplicações eu gosto, né, de estar utilizando ele já direto, sem estar no deploy. É o mesmo banco de dados que eu vou usar tanto para o desenvolvimento quanto para a produção, né? Quando são coisas mais simples, né? Eu faço dessa forma. Então eu venho aqui no banco de dados, botão direito, New Connection, dou um nome para ele aqui, eu vou chamar de DB mesmo. E aqui também eu posso adicionar um banco de dados customizado, onde eu vou colocar lá o IP, a porta, o usuário, a senha, o nome da tabela, enfim, eu posso trazer esse banco de dados de qualquer servidor, tá? Só tem que lembrar de ir lá nesse servidor e permitir acesso externo, tá? Se você não permitir acesso externo, você não vai conseguir acessá-lo, então lembra disso. Então aqui eu posso fazer isso de forma manual. Como a gente já criou dentro do nosso próprio app, eu vou usar essa segunda opção aqui, que chama Cloud Database. Vou selecionar ela. Vou selecionar o servidor, pode ter mais de um ali, né? Você pode criar vários servidores.
e vou selecionar a base. Também você pode ter várias dentro desse mesmo servidor. Ele já traz todas as informações aqui, ó. Tá vendo? O IP, a senha. Eu só vou dar um teste aqui. Conexão ok. E vou salvar. Prontinho aqui, ó. Ele já trouxe o DB aqui pra gente, tá? E a partir de agora a gente já consegue criar as tabelas, os campos, né? Consegue ter acesso, consegue visualizar tudo aqui dentro. Então eu vou criar aqui deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Vou vir em tabelas, tá? Clicar aqui em New Table. Então eu vou chamar ela de Users. Ele já cria o primeiro campo, que é o ID, né? Toda vez que você criar uma nova tabela, ele já vai criar esse campo automaticamente, tá? Vou clicar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, nome, telefone, e-mail, nome, telefone, e-mail e tipo. Só isso. Eu poderia colocar aqui se ele está ativo ou não. Enfim. A gente tem algumas opções aqui de tipo, tá? Que você pode escolher aí para esse campo que você está criando. Tipo Boolean, data, vai ser tempo, né? Hora, binário, JSON, float. Tem várias opções. Texto, decimal, integer. Então você observa que tem vários aqui. É sempre bom você utilizar isso aqui de acordo com o que você está criando, né? E inclusive colocar aqui de repente até o máximo de caracteres. Então 255 normalmente é o padrão, né? Se você não coloca ele já fica, mas você pode especificar aqui 20, às vezes você não quer um campo muito grande ali, né? Então você consegue colocar, né, essa limitação aqui. Depois de criar aqui, eu tenho que subir isso, eu tenho que falar, olha, eu já fiz, já terminei, agora implementa, né, essa nova tabela com esses campos lá no servidor para mim, tá? Até aqui ele não implementou lá ainda, ele vai implementar agora. Então eu vou aplicar aqui em cima, ó. Vou colocar aqui add table user. Ok. Você pode colocar a descrição que você quiser ali, tá? Ele está implementando e bem rapidinho, já foi. Lembrando que ele guarda um histórico aqui, ó. Aqui, ó. Então ele vai ter um histórico aqui de tudo que você fez aqui. Então você também pode voltar para qualquer ponto aqui. Basta você escolher o ponto que você quer voltar. Toma cuidado com isso, porque se você voltar para um ponto que às vezes você não quer ir, você costuma perder alguma informação, beleza? Então, essa aula eu queria mostrar isso. Eu queria mostrar a facilidade, né, de criar esse banco de dados utilizando o Appler, de criar os campos aqui dentro, de ter acesso, né, a essa tabela. Então agora é muito fácil, né? Tá tudo dentro do Appler. E aí na próxima aula eu vou mostrar daqui para frente como que eu vou inserir, como é que eu vou atualizar, como que eu vou deletar as informações inseridas aqui nessa tabela. Então na próxima aula eu vou mostrar isso, né? Para que essa aula também não fique muito extensa. Se você gostou, deixa o like, comenta. Se você quer ver alguma coisa, né? Quer que eu mostre alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários. Se você quer sugerir uma nova aula, uma aula específica, também deixa aqui nos comentários. E compartilha, me ajuda aí compartilhando, tá joia? Muito obrigado aí, até!